crime do artigo 229 do Código Penal, diz lá o artigo 229, manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou do gerente. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Esse é o denominado crime de casa de prostituição, apesar de não trazer aí de forma expressa a lei penal, o nome aí dado pela doutrina, historicamente conhecido esse crime, e como casa de prostituição. Então, o que a gente vai falar agora é sobre o crime então, de casa de prostituição. A objetividade jurídica aqui do tipo penal também, o que está querendo se tutelar, continua sendo a moralidade pública, tudo bem? A sociedade espera e aguarda que o Estado puna esse tipo de conduta em obediência, em atenção, em proteção da moralidade pública, tá bem? O objeto material, o local onde aquilo sobre o qual recai a conduta criminosa, nesse caso aqui nós temos um local físico, tudo bem? Então, o nosso objeto material 229 é o local onde se ocorre a exploração sexual com ou não intuito de lucro direto, bem? Haja ou não intermediação direta por parte do proprietário ou gerente, bem? Então, essa aqui é o objeto material, o local onde se realiza esse tipo de atividade. Núcleo do tipo, o verbo utilizado pelo tipo penal aí do 229 é manter, tudo bem? É entendido aí como sustentar, conservar, bem? Local para que ocorra a exploração sexual. O que é imprescindível aqui no artigo 229, senhores, até decorrente aí do próprio verbo utilizado por esse artigo 229, é manter. A ideia de manutenção é aquilo que é habitual, tudo bem? Então é exigido aqui, para que haja a configuração desse crime do artigo 229, a habitualidade, tá? Então, volto a dizer, então, qual o conceito de habitualidade? É aquilo que é costumeiro, aquilo que se prolonga, aquilo que é corrente, tá? Então, vale a ideia lá das lições aí de Direito Penal 1, quais os nomes de alguns tipos penais, e aqui vocês lembram-se dos crimes habituais, aqueles que exigiam habitualidade, aquilo que era comum, aquilo que era habitual, diário. Então, aqui é uma forma de crime habitual. Eu só vou ter a configuração do crime do artigo 229, então, se essa manutenção desse local para exploração sexual for de forma corrente, de forma habitual, tá bom? Vale o paralelo aí, aproveitando que o professor Maurício está aí, a ideia da relação de emprego. Relação de emprego, relação de trabalho exige habitualidade, né? É a mesma ideia aqui, tá bom? Sujeitativo desse tipo penal é o sujeito lá, tá? Seja o proprietário, gerente ou responsável pelo estabelecimento em que ocorre exploração sexual, tá? O local é destinado à exploração sexual, tá? Ele precisa ser exclusivamente destinado à exploração sexual? Não. Pode ter agregado outros elementos aí, tá? O tipo penal exige, quando houver intuito de lucro direto, em que o sujeito tem contrapartida direta, pagamento, contraprestação direta em relação a essa ligação entre pagamento e exploração sexual, e também de forma indireta, né? Seja cobrando ingresso para entrada, tem o bar, tem comida no local e também em que se realiza esse tipo de exploração sexual. Então, essa aí é a hipótese então, de lucro direto ou indireto, tá? Sujeitativo, então, é o proprietário que mantém o local, se não for proprietário, o gerente e o responsável, bem? Ainda que não de forma de direito, mas de fato, sobre o local, tá? O responsável pelo local. Algo que a doutrina fala é se uma pessoa que se submete à prostituição, uma pessoa prostituta, bem? Ela tem o seu próprio local, bem? Ela pratica casa de prostituição? Não, tá? Sujeitativo não teria aqui, tá? E não teria a configuração do crime 229 não. Então, vale a ideia. Eu tenho uma pessoa que se submete à exploração sexual ou à prostituição, tá? De forma habitual, e ela mantém o seu local de encontros, tá? Ela pratica o 229? Não, não pratica, tá?
sistema abolicionista adotado pelo Código Penal não pune a conduta da pessoa prostituída, prostituta ou submetida à exploração sexual, só pune aquele que explora. Nesse exemplo, então, como eu não tenho exploração do local por terceiro, tá? Então eu não tenho a configuração do 229. Por outro lado, mudando um pouquinho o exemplo, se eu tenho uma pessoa que submete à prostituição e ali ela não pratica crime desde que ela seja a única prostituta ou prostituto do local, agregou outras pessoas, começou a dividir, ela é responsável pelo local em que outras pessoas também submetem à exploração sexual ou a encontros sexuais, essa pessoa então passa a praticar aí o 229, tá bom? Só se ela então explorar de alguma maneira esses encontros sexuais, tá? Sujeito passivo, porque esse tipo penal aqui tutela a moralidade pública, então nós temos aí como sujeito passivo a sociedade como um todo, tá bem? Além, eventualmente, de forma indireta, da pessoa submetida à exploração sexual, tá? Vale lembrar aqui, para não haver configuração lá do crime que a gente acabou de falar, do 228, se eu tenho um crime se eu tenho uma vítima que submete à exploração sexual e realiza esses encontros na casa de prostituição, se ela tiver mais de 18 anos, tá bem? Eu tenho lá a configuração do 228, se essa pessoa, além do 229, se eu tenho então uma pessoa que submete à exploração sexual entre 14 e 18 anos, eu vou lá para o 208B. Menor de 14 anos, também tem o 208B, sem prejuízo da configuração sempre do estupro de vulnerável, tá? Pessoa então que tem casa de prostituição e lá tem menor de 14 anos, essa pessoa, desde que, lógico, saiba da idade da pessoa submetida à exploração sexual ou à prostituição, ele pratica sim um concurso aí, ele é partícipe do crime de estupro de vulnerável, tá bem? Elemento subjetivo do aqui 229, volta a repetir, é o doloso, todos os tipos penais envolvendo aí crimes contra a dignidade sexual são dolosos, não tem nenhum deles tem previsão culposa. Consumação, aqui a ideia então de consumação desse delito, para que eu tenha a consumação dele, do 229, é imprescindível a demonstração, configuração da habitualidade, tá? E só com configuração então da habitualidade, aquilo que se prolongou, aquilo que se reiterou, aquilo que foi corrente, aquilo que foi costumeiro, eu vou ter então a consumação do 229. E no dia a dia, senhores, a dificuldade maior de comprovação do crime do 229 é essa, demonstrar a habitualidade, tá? Não vale agir aqui com verdade sabida. Eu sei que aquele local é uma casa de prostituição, tá? No processo criminal a gente vai ter que atuar de acordo com as provas que são trazidas para aquele processo, tá? Trouxe para o processo essa demonstração de habitualidade, é possível então eu ter a configuração do 229. Não demonstrei habitualidade, é lógico que é uma análise subjetiva, né? Daquele que estiver sendo destinatário da prova. A hipótese vai ser então de não configuração da habitualidade, logo eu não tenho então o crime 229, tá? Esse gancho então é para a gente falar logo sobre a tentativa, próximo item, né? E aqui a gente vai ter duas posições com relação à possibilidade ou não de tentativa do crime do artigo 229. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: regra geral, crimes habituais não admitem tentativa, tá? Não admite tentativa por quê, professor? Porque existe habitualidade. Ou eu demonstro habitualidade e eu tenho consumação do crime, ou eu não demonstro habitualidade e, por logo, eu não teria configuração e tipificação do 229, tá? Então, primeira posição, ficaria mais tranquilo, mais confortável aí de dizer que crimes habituais não admitem tentativa, tá? Por outro lado, o colega Kleber Masson, está lá no livro dele, ele fala lá, admite, essa aqui é a segunda posição, bem, esse crime do 229, ele admite tentativa porque ele é crime plurissubsistente, ele pode se desdobrar em diversos atos, né? E os crimes que se podem desdobrar em diversos atos, todos eles admitiram então tentativa, a despeito de se exigir aí eventual habitualidade, tá?